Após a ascensão do Senhor Jesus, ascensão que foi relembrada nesta quinta-feira, dia 10 de maio, quando marcou o início da reta final rumo a Pentecostes, é este momento que estamos vivendo nesta hora, clamando ao Senhor que venha o teu reino, clamando ao Senhor que nos use para proclamar este reino, unidos com cristãos de várias partes do globo. Nesta reta final, proclamamos que o Jesus que foi elevado aos céus é o Jesus que voltará à terra. E os seus seguidores, após a ascensão, voltaram para Jerusalém, estavam ali do Monte das Oliveiras, e quando chegaram, se dirigiram para um local, um cômodo onde eles estavam hospedados. Juntamente com os discípulos, nós tínhamos também algumas mulheres que lá estavam. Então havia acabado aquele momento só homem, seguidor, só homem andando com Jesus, mas não, mulheres entram neste momento de uma maneira formal. Mas haviam mulheres que davam suporte anteriormente ao ministério de Jesus? Sim, isso é uma grande verdade, mas aqui acontece um acolhimento formal. Elas estão ali fazendo parte da espera, da contagem, da gratidão, de tudo aquilo que nós temos refletido nessas semanas. E permaneceram em Jerusalém então nestes 10 dias finais. E nestes dias finais, Pedro se levanta entre seus irmãos, notando ali um buraco, uma vaga que havia acontecido, que era a ausência de Judas do grupo dos 12, provocou uma necessidade, e uma necessidade que Pedro interpretou como parte do programa de Deus para a terra. Pedro diz o seguinte: olha, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito predisse por boca de Davi, do rei Davi, sobre este que saiu do grupo. Pedro continua: ele foi contado como um dos nossos, ele teve participação neste ministério, mas ele preferiu o seu amor pelo dinheiro. O Judas que cuidava da bolsa dos apóstolos, o Judas que nos dito que ele, mesmo controlando a tesouraria dos apóstolos, ele roubava a própria bolsa, que seria o dinheiro para eles mesmos sobreviverem. O Judas que no final da sua vida ainda nos mostra claramente que seu drama com o dinheiro não foi vencido nem nos 3 anos com Jesus, porque ele também vende informação a respeito de Jesus, as 30 moedas. Então ele preferiu manter o seu Deus dinheiro, o seu Deus mamon, ao invés de Cristo, o Senhor que estava ali ao lado dele. E Pedro continua: como recompensa por isso, os desdobramentos disso foi número 1, foi a compra de um campo. Porque Judas devolve o dinheiro no momento ali de remorso profundo, arrependimento, só Deus sabe o que aconteceu na mente dele, mas ele não fica com o dinheiro, ele devolve o dinheiro, e os religiosos dão um caminho para esse dinheiro. E o caminho para esse dinheiro foi a compra de um campo. E neste campo, Judas ali cometendo seu suicídio, Judas ali de alguma forma que também não entendemos exatamente, o texto diz que o seu corpo partiu-se ao meio, suas vísceras se derramaram. Possivelmente ele tenha se suicidado num penhasco, em algum momento essa corda foi rompida e ele cai, o corpo dele é partido ali. De modo que lá em Jerusalém, todo mundo começa a dar um nome para esse lugar. E o nome para esse lugar em aramaico é Aceldama. E Aceldama significa campo de sangue. E aí Pedro dá-nos o porquê, invocando o livro de Salmos, já que ele disse que foi pela boca do rei Davi que havia essa previsão. E a previsão é Salmo 69, 25, quando diz: fique deserto o lugar deles, que não haja ninguém que habite nas suas tendas. Palavras de Pedro citando Salmos. Segundo salmo que Pedro cita, Salmo 109, 8: seja a sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. Portanto, diante dessa lembrança, Pedro promove ali: olha, é necessário que nós então tenhamos uma outra pessoa no lugar de Judas.
Nós precisamos escolher então alguém que esteve conosco, preste atenção nisso, alguém que esteve conosco durante o tempo que Jesus viveu entre nós, que significa alguém que tenha sido testemunha ocular do ministério de Jesus, da caminhada de Jesus, alguém que tenha participado desde o momento visto, entendido o batismo de João, que tenha também visto a ascensão de Jesus, quando ele foi ali às alturas, alguém então que foi testemunho da água, de João ali no Rio Jordão, dizendo: arrependam-se, venham aqui e confessem, alguém que tenha despedido-se de Jesus quando ele foi elevado, e alguém que fosse testemunha da ressurreição. Então, começando pelo batismo, pelas águas, pela entrada na família, alguém que viu Jesus partir, que ouviu as últimas palavras, a grande comissão, ide por todo mundo, e alguém que então viveu a ressurreição de Cristo. E todos esses elementos, batismo, ressurreição e ascensão, são os grandes marcos da fé. É aquilo que os discípulos tinham como certeza absoluta de que ele era o Cristo, ele era o Messias esperado, e ninguém conseguiria roubar essas verdades. Se você seguiu Jesus, se você viu Jesus dizendo que ia morrer, se você viu Jesus ressuscitar, se você viu Jesus subir aos céus, ninguém tira de você essa informação. Então Pedro olha para todos esses alicerces e diz: alguém para entrar no lugar de Judas precisa ter passado por todo esse processo. Então 2 nomes foram indicados. O primeiro nome que nós temos aqui é José, chamado Barsabás, conhecido como Justo. O nome dele provavelmente era Matitial. O nome dele, Barsabás, significa que ele era um filho do Shabat. O que significa um filho do Shabat? Alguém que certamente cumpria a lei para ter um nome desse. Alguém que guardava o sábado. Em outras palavras, ele tinha um compromisso com a lei. Por isso a razão desse nome. Mas mais que isso, porque você pode dizer, então ele era um fariseu que queria cumprir a lei, e o seu nome fornecia essa informação, e a resposta é não. A resposta é não, porque o outro adjetivo é: ele era conhecido como um tzadik, que é um justo. E justo na Bíblia é termo sério. Justo na Bíblia começa com o único homem que foi salvo de uma geração inteira, que foi Noé. Justo, andava com Deus. Justo na Bíblia transcende do antigo, da boca dos profetas, quando o justo viverá pela sua fidelidade, ou pela fidelidade no que crê, ou pela sua fé. Transcende e vai para a boca de Paulo, que repete mais de uma vez, dizendo que o justo viverá pela fé. Então, se você está no Novo Testamento e ouve que alguém é conhecido como justo, é porque esse realmente está acima da média ou da mediocridade humana. Esse é o primeiro candidato. O segundo candidato, o seu nome é o Matias. E Matias, no original, significa presente de Deus. E é muito interessante que você está então diante do justo e diante do presente de Deus. E a pergunta é: como nós escolhemos? E naquele momento então eles usam um método que você viu que por 2 vezes apareceu no texto, que era o tirar sorte. Como eram tiradas as sortes? Geralmente, o dado que a arqueologia nos dá era: o nome era escrito numa pedra, nesse caso 2 nomes, o José e o Matias. Essas pedras eram colocadas em um jarro, esse jarro era chacoalhado, se não tivesse jarro era nas barras da roupa, e aquilo era mexido, ou aqui, ou no jarro, até que mexia, até que uma pulava, caía. E ao sair, reconhecia-se qual era a vontade de Deus. E isso era feito, claro que anteriormente, com oração. Senhor, nós precisamos saber qual é a tua vontade, lançando a sorte, mas rogando ao Senhor que manifestasse a sua escolha. Por favor, não é para você fazer isso hoje. Você está diante de 2, né? A pessoa solteira conhece 2 pessoas que têm um relacionamento: Senhor, é este ou este? Senhor, é trabalho A ou B? Senhor, faço ou não faço? Pedrinha? Não. Sim, naquele
momento, essa foi a prática, e essa prática não era uma prática isolada destes discípulos. Se você ler as narrativas sobre o planejamento do templo, você vai ver um momento em que porteiros deveriam ser definidos para o templo que seria construído. Aí você tem um bando de levitas quase se matando para saber quem é que vai ser o porteiro, quem é que vai ficar em evidência. E o que tinha que ser feito naquela hora? Tinha que ser lançado a sorte para saber quem ficaria na porta. 1 Crônicas capítulo 26 te vai contar essa história. Se você olhar nas palavras da sabedoria de Israel, livro de Provérbios, você vai ter também um nível que junta a sorte e a vontade do Senhor. Quando no Provérbios 16:33 nós lemos: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. A sorte e o método é humano, mas esse método humano é: Senhor, já que nós não entendemos uma outra forma de ouvir a Tua voz, dessa maneira física é muito mais fácil. Agora, quando diz para você que isso não é prática nossa, é porque após o derramar do Espírito, essa prática desapareceu. De modo que este é o último momento de lançar sortes. A partir daqui então, e lembre-se, nos últimos 10 dias o Espírito é derramado nos seus recipientes humanos, e então o Espírito fala aos corações. Você vai se lembrar disso na escolha, por exemplo, de Paulo e Barnabé. Na igreja de Antioquia existia profetas e mestres, e tendo o Espírito falado aos corações, separaram Barnabé e Paulo para a missão que Deus os chamou. O Espírito então fala: eu não lanço mais sortes, eu não escrevo mais pedras, eu não estou mais neste caminhar. Mas fica no ar ainda uma pergunta: poxa, por que José, conhecido como justo, por que Matias, presente de Deus, não fizeram parte do grupo desde o início? E a resposta mais rápida da nossa boca é: porque Deus tinha um plano após a sua ressurreição e após a sua ascensão. Deus tinha um plano para eles. Mas eu pergunto: será que somente isso? Ou será que nem o justo José, nem Matias, o presente de Deus, haviam reagido plenamente à mensagem de Jesus? E você pode perguntar: por que então essa pergunta? Porque nós temos alguns outros que assim fizeram, e a resposta é um sonoro sim. Se você se lembra de Pilatos, diante do caminho da verdade e da vida, pergunta para Cristo: o que é a verdade? Diante da verdade, não enxergou a verdade, e termina esse diálogo dizendo: olha, eu não acho motivo de acusação nele, não entendo nada, mas vou condenar. Nicodemos, que mesmo depois do encontro com o Senhor, parece ter esperado, precisado de um tempo a mais para entender o seu novo nascimento. Ele não reage prontamente. Você vai tê-lo depois das narrativas junto com José de Arimateia, um discípulo secreto de Jesus, cuidando do corpo de Jesus após a ressurreição, sendo o último homem junto com José que tocou em Jesus antes de Jesus ser glorificado. Mas não reagiu imediatamente. Nicodemos não disse: agora então eu sou nascido de novo, agora eu vou para a briga com o Sinédrio, agora eu sou um seguidor, já que eu sou mestre de Israel, eu vou usar a minha influência, como Paulo fez. Mas não, ele não reagiu imediatamente. Quer mais? Tiago, irmão de Jesus, Judas, irmão de Jesus, conviviam ali, conviveram na mesma casa, viram Jesus sair da sua Nazaré e disseram tchau. E os evangelistas nos dizem: os seus irmãos não acreditavam nele. É direto o discurso. Precisou de tempo para ver uma reação. E aí Tiago se torna o primeiro bispo da igreja, Judas se torna um seguidor de Cristo. E é lindo a forma como Judas apresenta a si mesmo na carta que ele escreve. Ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele é servo agora, ele é o irmão do bispo, mas ele é servo do irmão que ele não acreditou. E este não reagir não é somente então o tema destes personagens. Este não reagir continua presente em toda a história, onde
Muitos ouviram o convite e não reagiram. Muitos ouvirão o convite e não reagirão. Muitos estarão diante das possibilidades da missão, da oportunidade de transformação. Homens e mulheres tão perto do significado da verdade diante de Pilatos e também procrastinarão. Eu acho que ainda não é a hora. Eu acho que ainda não é o momento. Amanhã talvez, porque depois que eu resolver os dramas da minha vida, então eu poderei me lançar nos braços do Senhor. Como se nós fôssemos capazes de resolver tudo sozinhos. Como se fôssemos capazes de dar um tom real para a nossa vida, pleno, absoluto. Então procrastinamos as nossas reações com o Senhor. Irmãos e irmãs, nós dependemos do Criador, nós dependemos do Seu Filho, nós dependemos do Espírito, de modo que nossos dramas, medos, incapacidades, a sua vida, os nossos desejos, a sua família, a sua solidão, o seu casamento, os seus relacionamentos, os seus questionamentos, as nossas angústias, você e eu, nós podemos entregar tudo isso nos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu não quero, eu não vou, eu não posso, eu não consigo lidar com tudo isso e ter pleno sucesso, pois nós somos terrivelmente falhos. Quantas vezes, diante de dramas crônicos, que nós já sabemos o nome, o sobrenome, o endereço, nós não conseguimos reagir. Nós olhamos, vemos a situação cair de ladeira abaixo, como diríamos, e não conseguimos reagir. Não temos saída. Empacamos como burros no lugar e não queremos andar, e que ninguém me tire daqui, e deixa cair, e assim tem sido os grandes dramas em todas as áreas da sociedade. Mas o Senhor Jesus nos convida e quer nos refazer como refaz o oleiro os seus vasos quebrados. O Senhor Jesus quer nos reconstruir para sermos vasos floridos. Como nas palavras do profeta Isaías, entre outros profetas: Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Mas aí você tem que me questionar nessa hora: pastor, o que tem a ver o vaso do oleiro com o que você está falando? E eu te respondo. Matias entrou no lugar de Judas, que seguiu sem se submeter, que talvez procrastinou, mas o mal o venceu e ele acaba como acabou. O dinheiro, eu disse para vocês, que ele devolveu aos religiosos, foi usado para comprar um campo. E aquele campo, eu disse para vocês, que era mais, se chama Aceldama, campo de sangue. Mas esse campo de sangue, no passado era chamado de campo do oleiro. Este campo no passado era uma vez um local de construção e reconstrução, mas depois daqueles acontecimentos, o campo do oleiro se transforma em campo de sangue, em campo de corpos de estrangeiros, em vala comum, em outras palavras. Assim, irmãos e irmãs, da mesma forma, eu e você podemos perder as oportunidades de reconstruir e de ser reconstruídos. Podemos sim perder oportunidades e nos tornarmos o contrário da vida abundante. Podemos perder a chance do oleiro nos pegar, nos moldar, nos reconstruir, e como isso é bom, mesmo que desconfortável. Porque nessas horas você tem que olhar para dentro de si, encarar os seus dramas, encarar a alça quebrada e dizer: reconstrua-me, Senhor. Reconstrua-me, Senhor, com dor ou sem dor, reconstrua-me. Mas é melhor ficar nas mãos do oleiro do que se transformar num campo de sangue. Nós podemos passar
vida então como telespectadores que não reagem. Não deixe isso acontecer com você, eu te imploro. Não deixe isso acontecer com você. Jesus nos prometeu vida em abundância inclusive que enfrenta aflições. Mas melhores são os dias com Deus do que tantos outros milhares de dias em qualquer outro lugar, em qualquer circunstância. Não passe então pela vida só ouvindo, só vendo, só assistindo. Irmãos, lembre-se de um detalhe importante. Se nem Judas, ao lado do Senhor Jesus, se nem Jesus, ao lado de Judas, conseguiu fazê-lo dizer: chega dos meus dramas. Eu te pergunto, você acha que na pluralidade da igreja, de um culto dominical, de uma visita, que não reage, nós conseguiremos chegar em um lugar? E a resposta é não. E nesses momentos a igreja é um oásis que nos nutre, mas aí quando eu volto para casa, o inferno lá está comigo. Quando começa a semana, os dramas estão de volta, a falta de esperança está lá. Mas não precisa ser assim. O Espírito de Deus foi derramado, o Espírito de Deus está disponível. Basta você se abrir para o novo, encarar as rachaduras, ou dizer: Senhor, eu estou completamente destruído, me reconstrua do zero, porque eu não quero nem a base que eu tenho. Pegue essa oportunidade de seguir o Senhor, de receber o seu amor, de relacionar-se com Ele, de enfrentar os seus dramas pelo poder do Espírito. E pelo poder do Espírito, onde existe a ausência completa da esperança, a esperança será renovada. Com o poder do Espírito, aquilo que eu não vejo, a luz não ficará no final do túnel, a luz iluminará todo o caminho. Pelo poder de Cristo. Mas como Matias foi identificado? Entendendo a água, confessando e vivendo e seguindo-o. Lembrando que Ele vive, o nosso Redentor vive, isso significa Ele vê as nossas aflições. Nós não estamos sozinhos, bendito seja Ele. Lembrando que Ele foi aos céus, mas que Ele voltará. E se porventura eu e você partirmos primeiro, como aquele ladrão no paraíso, com Ele nos encontraremos e com Ele estaremos. Não perca as oportunidades que estão diante de você. O que te prende? O que te bloqueia? O que te mantém mais ocupado com a fuga do que com o enfrentamento que conserta? O Senhor te chama para ocupar o espaço que Ele tem para você. O Senhor te chama para te reconstruir. O Senhor te chama para te fazer de novo. Saia da zona do seu conforto e vá para a zona do poder. Vamos orar. Sim, Senhor Jesus, nesta manhã de adoração, de comunhão, de alegria por estarmos na sua casa, de desespero, eu te suplico, Senhor, renova em cada um nesta manhã força e fé. Força para dizer, primeiramente a si mesmo: eu quero ser reconstruído pelo oleiro. Eu quero tomar a minha posição hoje, não amanhã e nem depois. Eu quero enfrentar os meus dramas, porque há solução em Cristo Jesus. E solução que nos aponta, mesmo diante das aflições, para a vida abundante. Então, Senhor,
Senhor, dê coragem nesta manhã. Coragem para que ninguém saia daqui levando problemas velhos, Senhor. Sim, problemas que precisam ser lidados, enfrentados, mas coloca hoje no coração um quebrantamento, um desejo de encarar, pois pelo teu poder vitória teremos, não pelo que somos, mas pelo teu poder que reconstrói, que reaproxima, que restaura, que edifica, que une, que dá clareza da missão que cada um de nós tem em mãos para executar. Faz isso em todas as áreas, em todos os níveis, no pessoal, no conjugal, no familiar, no profissional. Faz isso em todas as idades, Senhor, em nome de Cristo Jesus. E que seja esse Pentecostes um Pentecostes de oportunidades. Oportunidades e não procrastinações. E ajuda-nos, Senhor, então, no processo da reconstrução. Pois é melhor permanecer no campo do oleiro do que no Aceldama, no campo de sangue. O único sangue que queremos, Senhor, é o sangue de Cristo sobre nós, não o sangue do nosso sofrimento desnecessário. Em nome de Jesus, faz isso na vida da tua igreja e levanta-nos com o teu poder. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Antes de você se assentar, dê um abraço caloroso no seu irmão, na sua irmã. Deseja a ele todas as bênçãos. Deseja a ele reconstrução na vida, no lar. Reconstrução. Aleluia. Mais de Deus. Mais de Deus. Aleluia. Ainda em pé, meus queridos irmãos, uma boa e maravilhosa notícia. Graças ao amor, à fidelidade, ao Deus que supre, ao Deus que nos usa, nós, para a glória dele, conseguimos atingir o nosso alvo da campanha dos bombeiros e atingimos sim. Você que porventura não pegou o boletim, nós até ultrapassamos um pouco o que é bênção, porque basta olhar para a igreja e ver quantas necessidades nós temos. Mas continuemos na oração, porque o que acontece agora é que estamos terminando os últimos detalhes, os últimos pontos que são necessários reformularmos, reconstruirmos, arrancarmos, sumirmos, tem de tudo, para que o corpo de bombeiro possa chegar até aqui. Mas bendito seja Deus pela sua vida, por cada um de vocês que participaram da campanha do livro. Nós estamos escrevendo a nossa história, e esta geração vai cumprir a sua história para a glória de Jesus. Muito obrigado pelo seu amor. E nessa hora nós vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, porque o Senhor é quem nos supre e o Senhor continuará a nos suprir. Obrigado, Senhor. Obrigado porque, como corpo de Cristo, obrigado pelo amor do corpo de Cristo, por esta casa, pela Igreja Batista em Perdizes. E não só por ela, mas porque parte do que acontece aqui é transferido para as nações, para o avanço, para a proclamação do teu reino, em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Muito obrigado pela vitória nesta campanha. Sim, Senhor, continue sendo o nosso provedor, continue nos surpreendendo com as tuas bênçãos, continue provendo aqueles que estão ainda necessitados. Deus, olhe com teu amor os desempregados e abra as janelas do céu, Senhor, e continue nos usando como geração presente para dar continuidade nesta parcela do corpo de Cristo aqui em Perdizes, e que possamos ir muito além de tudo isso. Continue conosco nessa campanha agora, no ato em si, no término das obras, para a vistoria do bombeiro. Prepare o bombeiro que virá aqui,
E que, Senhor, plena vitória seja nos dada. É a nossa oração e clamor. E continue nos ajudando para fazermos ainda muito mais. Em nome de Cristo Jesus. Vamos nessa hora então cantar uma canção e trazer os nossos dízimos.